O Fé em Ação já está de volta e é sempre bom ter a sua companhia aqui com a gente. Se você quiser saber mais do nosso programa e a Federação, acesse o blog novotempo.com/Fé em Ação. E chegou o momento de Sérgio Azevedo apresentar o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos conhecer um pouco mais da vida do músico Paulo Torres. Sérgio, agora é com você. Obrigado, Flavinha. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito especial. Vamos conversar com Paulo Torres. Obrigado, Paulo, por estar aqui. O Paulo, ele é maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Paraná e veio especialmente para o programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, agradeço o convite, Sérgio. A gente viu na primeira parte a reportagem que mostrou um pouco do seu trabalho, esse trabalho extraordinário que você faz com a música. Como é que você chegou a se interessar pela música e especialmente pelo violino? Pelo violino foi uma influência familiar, né? Meu tio-avô era o maestro Bento Mussurunga, compositor do hino do estado do Paraná. E meu pai tocava trombone, minha mãe tocava piano, daí minhas irmãs passaram a estudar piano. E eu, então, acabei me interessando pelo violino. E assim foi que eu ingressei no estudo do instrumento. E como é que você decidiu? Foi difícil você decidir, vou viver do violino? Num país em que a música ainda não é tão bem assim respeitada em termos financeiros. A gente sabe que há uma elite que ganha razoavelmente bem, mas muitos músicos bons, muitas vezes, acabam optando por outra profissão. Como é que foi o seu caso? Eu acredito que Deus me conduziu de uma forma muito especial. Eu, logo ao entrar na Belas Artes, me destaquei como violinista, já com 3 anos de instrumento. Eu era o espala da orquestra do Pequeno Teatro Guaíra, em Curitiba. E com 5 anos de violino, aos 17 anos, eu era o espala da orquestra do primeiro Festival Internacional de Campos do Jordão, com Eleazar de Carvalho. E ainda sem saber que faculdade eu faria, eu fui convidado por diversos maestros do mundo todo que lá estiveram presentes no festival a ir com eles às suas universidades, como aluno. E então eu fiquei sem opção, essa era a melhor das opções no momento e eu acabei indo para os Estados Unidos já com 17 anos de idade. E como é que foi você passar do violino, espala de orquestra, para maestro? Também foi outro passo que Deus dirigiu? Com certeza. Poderíamos dizer que também um espala tem uma função de ser o braço direito do maestro. E no momento que o maestro não está presente, ele deve cobrir. Então, como um espala, além da responsabilidade disciplinar da orquestra, afinação, essas coisas, eu tenho uma responsabilidade musical de poder assumir se a oportunidade de se abrir. Então, isso já sempre me preparou para isto. E também nos Estados Unidos eu fiz uma universidade, fiz mestrado e fiz doutorado em regência orquestral. Então eu já vi. Como é que foi o desenvolvimento? Porque hoje você ainda continua tocando violino, mas também é regente. Então, a regência começou na sua vida a partir de que idade? Já na universidade, quando eu comecei a estudar a regência, eu já tinha esta como uma das matérias. E à medida que eu comecei a trabalhar como regente, pude ver que era muito agradável estar diante de uma orquestra e receber aquele som maravilhoso vindo, o qual dependia muito dos seus gestos, não é? E da sua interpretação. E eu sempre gostei muito disso. Creio que é uma questão de liderança também, e eu buscava ser um líder. E como maestro, realmente você pode atingir muito mais os músicos, não é? Paulo Torres, por onde você andou assim? Quais os lugares que marcaram que você fez grandes apresentações como maestro ou como violinista nesse mundo de Deus? Bom, inicialmente, ao estar nos Estados Unidos, naturalmente eu toquei em muitos estados, fiz turnês, viajei desde a costa leste, desde Nova York, eu fui até a Califórnia, fazendo uma turnê, inclusive, com o Brazilian String Quartet, um quarteto onde havia alguns músicos adventistas também. Fomos tocar até em Loma Linda. Então,
Nos Estados Unidos tocamos de costa a costa, né, em vários lugares. Aí, na Venezuela, eu fui lá convidado para tocar na Filarmônica de Caracas e também para dirigir a Orquestra Filarmônica Juvenil, que é um projeto maravilhoso, eles o chamam de El Sistema. São 150 mil jovens tocando em orquestras num país do tamanho do estado de São Paulo, né? Então, ali também fiz vários solos, toquei com as orquestras. Aí voltei para o Brasil. Aqui em 85 ajudei a fundar a Orquestra Sinfônica do Paraná. Fiquei 2 anos, voltei para o exterior e daí fiz turnês pela Europa também como solista e como maestro. Uma das turnês foi maravilhosa porque nós tocamos nas maiores catedrais e nas maiores igrejas, as mais famosas daquele continente europeu, né? Então, realmente uma experiência muito interessante e gratificante. Parabéns por toda esta jornada, né? Agora vamos falar um pouco do seu ministério. Como é que nasceu no seu coração você começar a tocar nos hospitais? Acredito também que Deus tenha me dirigido a isto. Quando visitava uma tia no hospital, que ela estava enferma, eu levei o violino para tocar para ela. E logo pude perceber que vários pacientes saíam nos corredores tentando descobrir o que estava acontecendo, de onde vinha o som, o que era, né? E eu, mediante aquele interesse, eu lhes prometi que aguardasse um momento e eu logo iria aos seus quartos. Ao terminar de tocar para minha tia, comecei a tocar de quarto em quarto até chegar no quarto de uma jovem que estava dormindo, a sua mãe ao lado, com uma Bíblia aberta, e eu toquei o hino Com Grande És Tu. Mais ou menos 1 minuto e meio de música, a menina abriu os olhos, olhou ao redor e tentou falar. Mas ela não conseguia falar, somente sons guturais lhe saíam da garganta. Aquilo tudo me pareceu normal, mas a mãe se atirou em cima da menina e começou a chorar, e enfermeiros começaram a entrar no quarto, e eu fiquei preocupado que havia feito alguma coisa de errado. E ao me afastar, ela me agarrou pelo braço, e eu perguntei o que aconteceu. Ela disse: a minha filha estava em coma há 3 anos, e ela despertou ao som do seu violino. Que maravilha, hein? Aí, naquele momento, eu decidi que eu iria ser um instrumento nas mãos de Deus através da música. E aí, toda semana, você continua fazendo esse trabalho nos hospitais de Sempre que Curitiba, estou em Curitiba, eu faço. Quando estou viajando, naturalmente, às vezes não é possível, mas mesmo assim, nos lugares que eu vou, eu pergunto se há algum hospital, algum asilo, algum local que eu possa visitar. Eu levo meu violino e toco. Me conte outra história. Nos bastidores você me falava que envolveu a própria Novo Tempo. Eu estava tocando no Hospital Pilar, em Curitiba, e cheguei na porta de um quarto, estava aberta, e lá vi uma senhora deitada na cama e 2 acompanhantes. Eu comecei a tocar para elas, né? Elas se emocionaram, choraram, e logo veio uma moça dizendo ser a filha dela. E eu perguntei o que aconteceu. Ela explicou que a sua mãe tinha sido operada, havia tido problemas de diabetes e tinha tido que amputar uma de suas pernas. Eu fiquei sensibilizado com aquilo, disse: eu sinto muito e tal. E nessa conversa ela perguntou de que igreja eu era. Eu disse: eu sou da Igreja Adventista do 7º dia. Ela disse: essa não é aquela igreja da Novo Tempo? Eu disse: sim. Ela abriu os olhos, abriu a boca, me abraçou e chorava, me apertava e dizia: puxa vida, eu tenho orado a Deus e pedido a Deus que colocasse diante de mim alguém que pertencia a esta igreja, alguém que era da Novo Tempo. Porque desde a primeira vez que eu estive em contato com esta TV, eu nunca mais assisti outro canal, eu só assisto esse canal, e eu queria justamente me achegar mais a este povo maravilhoso. E através de você eu vou conseguir. Aí peguei os dados dela e fizemos todos os contatos. Que ótimo. Eu queria que você também contasse uma história de uma música especial, Eu Não Me Esqueci de Ti. O que aconteceu ao tocar essa música? Ok. Eu estava numa UTI de um hospital e normalmente eu toco bem distante dos pacientes, eu não me aproximo tanto, mas neste dia eu parei em frente à cama de uma senhora que estava toda entubada e comecei a tocar para ela um hino. E logo ela abriu os olhos, me olhou, arregalou-os e quis falar comigo. Mas como ela estava entubada de oxigênio e várias máquinas todas a mantinham viva, eu me preocupei com aquilo e rapidamente saí da UTI.
2 semanas mais tarde, no mesmo hospital, estou tocando, uma senhora sai de um quarto onde estava visitando uma amiga e caminha em minha direção e logo começa a correr e chorar e abraça a minha filha que me acompanhava no momento, a Daniela Cristina, que tocava o teclado, e nos abraça e chora, e chora, e chora, e a gente ficou muito emocionados, mas não sabíamos o que havia acontecido. E quando ela, soluçando, pôde falar, ela disse, eu estava aqui nesse hospital há 2 semanas atrás, e eu estava à morte, realmente o meu quadro havia piorado, havia complicado, os médicos não sabiam mais qual era o meu diagnóstico, e descobriram, eu achei que eu iria morrer, e eu comecei a pedir a Deus então, que Ele me desse paz, me desse tranquilidade naquele momento tão difícil, e comecei a pedir por uma prova de que Ele não tinha se esquecido de mim. Ela disse, eu insisti com Deus e pedi, e clamei, as horas passavam e não sentia aquela paz, aquela tranquilidade. E eu disse, eu não vou morrer até que Deus me dê uma prova que Ele não se esqueceu de mim. Quando de repente ao pé da minha cama eu ouço o hino, não me esqueci de ti, sendo tocado por você e sua filha. Naquele momento eu sabia que Deus não tinha se esquecido de mim, que Ele estava ao meu lado. E aquilo me deu uma tranquilidade, uma paz tão grande, que eu em 2 dias tinha tido alta e cura e saí daquele hospital. Paulo, nosso tempo acabou, mas você vai voltar outras vezes aqui, com certeza, para contar outras histórias maravilhosas como essa. Que Deus continue abençoando o seu ministério e que a música transforme corações como está acontecendo em sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado, foi um prazer. E você, telespectador, não saia daí, o programa continua. Voltamos na próxima semana. Até lá. Obrigada, Sérgio, por mais essa entrevista. Até a próxima semana. E o Fé em Ação fica por aqui. Para rever este e outros programas, é só acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e o nosso próximo encontro é domingo que vem, à 13h. Um abraço para você e até lá!